Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed. Inadimplência do agro pesa e Banco do Brasil afunda na bolsa. Banco do Brasil divulgou seus resultados no fechamento do mercado de quinta-feira e na sexta-feira as ações já amanheceram aí com uma queda de mais de 12% e fecharam com uma queda de quase 13%. O que está acontecendo com o Banco do Brasil? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui vendo o que aconteceu com as ações do Banco do Brasil lá na sexta-feira. E queria já mandar um abraço para a turma de sábado que eu ministrei aula, que foram os alunos que pediram para eu fazer esse BTC News sobre o Banco do Brasil. Provavelmente tem bastante aluno da BTC que investe nessas ações, né? Então vamos lá, eu estou mostrando para vocês o gráfico aqui das ações do Banco do Brasil. Até quinta-feira, antes da divulgação de resultados, as ações estavam sendo cotadas a R$ 29,24. E aí houve a divulgação de resultados aí no fechamento do pregão. E aí no dia seguinte ela já abriu aqui com uma queda abrupta aqui, abrindo a R$ 24,96. E aí foi se estabilizando durante o dia e fechou numa cotação de R$ 25,76, uma queda de 12,7%. Então despencou aqui a ação do Banco do Brasil? Despencou. Por que isso está acontecendo, Aracaki? Então vamos lá. Eu vou começar a puxar algumas pontas teóricas que eu ensino nos cursos do General Business Program e no Strategy Finance Program aqui da BTC, para a gente começar a entender o que aconteceu. Então vamos lá. Primeiro ponto fundamental aqui, teórico, são os fatores críticos de sucesso para o modelo de negócio funcionar. No caso do banco, para você conseguir fazer o modelo de negócio do banco funcionar, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você tem que captar dinheiro a uma taxa relativamente baixa para você conseguir emprestar esse dinheiro captado com CDBs ou outros produtos financeiros de investimento que você oferece para o seu cliente. Para você conseguir emprestar esse dinheiro para outros clientes, é uma taxa mais alta. E aí você tem o spread financeiro, que é diretamente ligado à margem financeira do banco. Então, duas atividades fundamentais são, primeiro, captar dinheiro a uma taxa barata, emprestar esse dinheiro a uma taxa superior àquela que você está captando no mercado, né? E aí você gera o spread e a margem financeira. Só que tem uma terceira atividade importante, que é o índice de inadimplência, porque não adianta nada você emprestar dinheiro a uma taxa alta, sendo que quem pegou esse empréstimo do banco não vai pagar. Beleza. Então, são dois indicadores que você precisa entender e monitorar para você saber se o modelo de negócios de um banco está funcionando ou não. A margem financeira, que é o spread ali diretamente ligado, e também o controle do índice de inadimplência, até para você saber se efetivamente você vai concretizar essa margem financeira no futuro. Quando você começa a ler o trecho inicial da notícia, você já percebe o que está acontecendo. Então vamos lá. Uma maré de pessimismo toma as projeções sobre o Banco do Brasil nesta sexta-feira, dia 16 de maio, após a divulgação do resultado do primeiro trimestre. No período, o lucro contábil do banco teve um recuo anual de 22,9% para 6,7 bilhões de reais. Na comparação trimestral, o ROE, Return on Equity, caiu de 20,8% para 16,7%. O ROE eu vou abordar mais para o final desse BTC News. Vamos para o segundo parágrafo que ele mostra a saúde financeira do modelo de negócios. Vamos lá. A queda de 7,2% na margem financeira, o aumento de 18,9% no custo de crédito e de 7% nas despesas administrativas contribuíram para a perda de rentabilidade. As ações do banco caem cerca de 12% nessa manhã, negociadas a R$ 25,94. A maior preocupação se concentra na carteira de empréstimos para o agronegócio, onde o banco vem enfrentando um aumento da inadimplência. Então, só nesse segundo parágrafo, a gente já consegue ver aqueles dois indicadores para saber se o modelo de negócio está funcionando. Já dá para perceber que não. Por quê? Porque a margem financeira está caindo 7,2% e o índice de inadimplência, principalmente concentrado no agronegócio, está aumentando. Então, uma das explicações para a reação negativa do mercado ao resultado do Banco do Brasil é saber que o modelo de negócio não está funcionando de forma correta. Beleza, então essa é a primeira parte da explicação. Agora vem a segunda parte, que é interessante, que é o seguinte: agronegócio.
Por que que o agronegócio ele precisa de tanto produto de crédito e por que que o Banco do Brasil é tão afetado por causa desse setor? Então vamos lá, vamos começar aqui com o setor do agronegócio. O setor do agro ele precisa de muito crédito porque ele tem o que a gente chama de ciclo de conversão de caixa muito longo. O que que é o ciclo de conversão de caixa? É o período de descasamento que você tem desde o momento que você paga um fornecedor da empresa até o momento que você recebe o dinheiro de uma operação de venda. Quanto maior o período de descasamento entre o pagamento do fornecedor e o recebimento de uma operação de venda, mais necessidade de capital de giro você precisa para rodar a sua operação. O setor imobiliário tem um ciclo de conversão de caixa muito longo, assim como o agronegócio. Então, são dois setores que precisam muito de crédito. Por isso que tem um monte de produto financeiro para esses dois setores. Tem os CRIs, os CRAs, LCI, LCA e os bancos emprestam bastante por esses dois setores, né? Então a gente já percebeu que esses setores eles são muito sensíveis à taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito alta, o resultado líquido desses setores diminui e eles têm dificuldade de pagar suas dívidas. Está acontecendo com o agronegócio? Está acontecendo. Olha essa notícia aqui do dia 1º de abril de 2025. Recuperações judiciais no agronegócio crescem 138% em 2024 de Serasa. As empresas já têm bastante dívida nos seus balanços, não estão conseguindo pagar essa taxa de juros muito alta e, eventualmente, não estão conseguindo honrar os empréstimos que foram feitos com o mercado. E a perspectiva para 2025 é ruim. Olha essa notícia aqui do dia 17 de maio de 2025. A Agro atinge número recorde de recuperações judiciais no primeiro trimestre de 2025. Ou seja, se 2024 já tinha sido recorde de recuperações judiciais, 2025 parece que vamos bater um novo recorde. E o que o agronegócio representa da carteira de crédito total do Banco do Brasil? Vamos ver? No próprio relatório do Banco do Brasil, eles mencionam alguns dados interessantes. Vamos lá. Conforme dados do Banco Central do Brasil, em março de 2025, o Banco do Brasil detinha 50,2% de participação nos financiamentos destinados ao setor. Nos créditos direto ao produtor rural, participação de mercado no crédito agro pessoa física, a participação de mercado é de 56,7%. Ou seja, o Banco do Brasil é o maior player das instituições financeiras para emprestar dinheiro para o agronegócio. Olha que sensacional. Mas o Banco do Brasil, ele tem outras linhas de crédito, não tem, Aracac? Tem. Vamos ver o quanto que o agro representa das linhas de crédito totais aqui, ó. Se vocês olharem aqui o que eu estou mostrando na tela, tem a carteira expandida, o agronegócio ele representa 32% de toda a carteira de crédito do Banco do Brasil. Então vocês já perceberam que ela tem um peso muito grande dentro da carteira total do Banco do Brasil. Por isso que o Banco do Brasil também é muito sensível a essa inadimplência do setor agro. Vamos ler agora mais um trechinho da notícia para a gente puxar mais algumas informações e aprofundar um pouco nesse setor agro aqui. Vamos lá. Dado o maior risco de crédito nesse segmento, as provisões contra perdas no agro saltaram de 3 bilhões de reais para 5,2 bilhões no trimestre, quase metade da perda esperada de 10,9 bilhões na carteira inteira, dado a representatividade. A inadimplência da carteira agro subiu 59 pontos bases na comparação trimestral para 3,04%. Quanto mais provisão você tem que colocar no seu balanço para você conseguir se resguardar de perdas futuras, pior o seu resultado no curto prazo. Por isso, obviamente, o resultado de lucro líquido do Banco do Brasil foi tão ruim. Vamos lá. Diante do agravamento da inadimplência no setor, no qual o Banco do Brasil tem a maior exposição entre os seus pares, a diretoria da instituição colocou em revisão uma série de projeções para 2025, entre elas a margem financeira bruta e o lucro líquido do ano. Abre aspas. Esperávamos um aumento, mas não nessa magnitude. Isso nos pegou de surpresa. A gente sabe o fenômeno das RJs e temos combatido bastante essa ideia de buscar a recuperação judicial. Isso é ruim para o próprio produtor, porque esteriliza completamente de pegar novos financiamentos no setor financeiro. Diz aqui o Giovanni Tobias, CFO do Banco do Brasil, em apresentação de resultados. Então ele fala o seguinte, olha, quando o cliente do agronegócio ele entra em recuperação judicial, provavelmente os bancos vão olhar que essa empresa já entrou em recuperação judicial e não vai querer mais emprestar para ela. Então é basicamente isso que ele está mencionando aqui. Vamos entender aqui como que aconteceu essa
perda de qualidade da carteira de crédito. Então vamos começar aqui com a carteira de crédito geral, né, de todas as linhas que eles atuam. A carteira de crédito aumentou 14,4%, ou seja, emprestaram bastante dinheiro. Só que o índice de inadimplência de 30 dias, pessoal, eu não sei se vocês estão vendo aqui na tela, estava em 4,13% ali no final do primeiro trimestre de 24, foi subindo, e nesse primeiro trimestre foi para 5,53%. Aumentou pra caramba quem tem empréstimos em atraso em até 30 dias, de 4,13% para 5,53%. E acima de 90 dias, era 2,9%. Foi para 3,86%. Olha que coisa. E aí, como o índice de inadimplência está aumentando nessas duas faixas de crédito, né, de atraso, você eventualmente tem que aumentar a cobertura das provisões. Era 196%. E aí foi caindo até 171, mas piorou bastante agora no primeiro trimestre. Tiveram que fazer uma provisão um pouco maior, até porque eles estão vendo que a qualidade da carteira de crédito está piorando. Beleza, 184,8 agora. Então você teve que fazer um salto muito grande nas provisões ali do quarto trimestre para o primeiro. E eventualmente você jogou todo esse resultado negativo para o resultado do primeiro trimestre de 25, né? Beleza. Vamos abrir agora essa carteira nas 3 linhas fundamentais. Primeiro, carteira de crédito pessoa física. Aumentou a quantidade de empréstimos aí para pessoa física? Aumentou 6,6% em relação ao primeiro trimestre de 24. Só que o índice de inadimplência de 30 dias passou de 6,81% no primeiro trimestre do ano passado para 7,33%. Então já piorou. Mais gente aí atrasando em 30 dias. Agora, quando você pega 90 dias, era 4,77, foi para 5,1. Olha que coisa, né? Então aumentou também, e acima de 90 dias a probabilidade de perda é maior, né? E aí eles tiveram que aumentar o índice de cobertura. O índice de cobertura era de 170%, agora foi para 176%, quase 177%. Olha que coisa. Então, pessoa física. Vamos para pessoa jurídica? Pessoa jurídica, a carteira de crédito aumentou bastante, aumentou 22,4% do primeiro trimestre de 24. E eu não sei se vocês estão vendo que eles concentraram esse aumento em grandes empresas, onde o risco a princípio é menor. E aí vamos ver aqui, ó, índice de inadimplência de 30 dias de pessoa jurídica. No primeiro trimestre do ano passado era 4,51, foi para 6. Piorou também, tá? Inadimplência de 90 dias foi de 3,19%, foi para 4,06. Piorou também. Beleza. E o índice de cobertura, ele até melhorou, era 231,7% para 190%. Por que eles estão com índice de cobertura menor? Ou seja, estão provisionando menos em relação ao que eles acreditam que vão perder. A princípio, porque a qualidade de crédito, pela análise deles, melhorou, e aí eles não precisam fazer uma provisão tão alta assim para cobrir todas essas perdas futuras prováveis, né? Beleza. Então passou de 231 para 190, nem fizeram uma provisão aí, um índice de cobertura igual ao do primeiro trimestre do ano passado, né? Isso daqui ajudou, por quê? Porque eles tiveram que aumentar bastante esse índice de cobertura na pessoa física e também no agronegócio. Então, ó, a operação de agronegócio, a carteira de crédito expandiu 9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, só que olha a piora do índice de inadimplência. Índice de inadimplência de 30 dias era 1,7%, foi para 4,11%. Olha que coisa. 4,11 em 30 dias. Inadimplência de 90 dias foi de 1,19 para 3,04. E aí, obviamente, piorando muito rapidamente a qualidade da carteira de crédito, eles tiveram que aumentar o índice de cobertura de 178,3 para 183,6. Então, eles tiveram que aumentar bastante a cobertura das prováveis perdas aqui no agronegócio, por causa dessa piora sensível e rápida na qualidade da carteira de crédito quando você monitora aí o índice de inadimplência de 30 e 90 dias, né? Beleza. Então, se eles tivessem feito o mesmo índice de cobertura para pessoa jurídica que eles tinham no primeiro trimestre do ano passado, o resultado ia ser ainda pior. Então, eles deram uma compensada ali em pessoa jurídica para dar um aumento tanto para pessoa física quanto para agronegócio, né? Beleza. E no agronegócio, pessoal, essa piora a gente vê em quais linhas ela piorou bastante. Vocês estão vendo aqui na tela que eu estou mostrando aqui Pronamp, Pronaf, custeio de agronegócio, que é capital de giro para todas as empresas, e BNDES. Beleza. BNDES, Pronaf, se manteve constante. O que piorou muito? Olha que interessante. Em março de 2024, custeio, que é capital de giro, tinha um índice de inadimplência de 1,06. Beleza. Foi para 3,07. Então, todas as empresas de qualquer porte que pegaram crédito para capital de giro
pioraram bastante e não estão pagando. Beleza. E o Pronamp, que é para pequenas, micro e pequenas empresas, era de 1,65, foi para 2,98. Olha que sensacional. Então a gente já percebe que para capital de giro piorou para todos os segmentos de portes de empresas no agronegócio. E para micro e pequenos agricultores, piorou bastante. Foi de 1,65 para 2,98. Compõe tudo isso a perda ali de rentabilidade no primeiro trimestre de 2025. Vamos aqui para a última parte da notícia. Os números do Banco do Brasil também foram amplamente mal vistos pelos analistas de sell-side do Goldman Sachs e do BTG Pactual, já antecipando a reação negativa antes da abertura do pregão. No BTG, que havia incluído os papéis da Estatel na carteira recomendada de maio, os analistas cogitaram rebaixar a recomendação após o balanço. Abre aspas. O Banco do Brasil não tem ROE recorrente e sustentável acima de 20%. Fecha aspas, né? Ainda assim, os analistas do BTG veem espaço para recuperação, dado o valuation atual da ação. Abre aspas. Por outro lado, ninguém precifica ROE recorrente acima de 20%, nem perto disso. Por hora, mantemos a recomendação de compra, mas com viés negativo, fecha aspas. Então eles não estão vendo que a ação vai reagir de uma forma tão forte no curto prazo. Mesmo com a desvalorização dessa sexta-feira, as ações do Banco do Brasil acumulam uma alta de 9,6% em 2025. O desempenho, no entanto, fica abaixo do Ibovespa, que já avançou 14% no ano. Seus principais concorrentes também registraram valorização mais expressiva. O Itaú sobe 41% no ano, o Bradesco 36% e o Santander 27%. Aí vem a última parte da explicação. Qual que é a última parte da explicação? ROE, Return on Equity. Por que o Return on Equity ele é um indicador interessante para investidor? Porque o Return on Equity ele pega o lucro líquido, que é o lucro líquido que está disponível para os sócios, dividido pelo patrimônio líquido da companhia, que é o quê? É todo o dinheiro investido dos sócios dentro da companhia. Sócio investe dinheiro numa empresa basicamente de duas formas. Uma, integralizando capital, que é você injetar dinheiro diretamente na empresa. Na outra, se não houver mais nenhuma emissão de novas ações para o mercado, é você pegar uma parte do lucro líquido e reinjetar nessa operação. Beleza, né? Então, como que você faz para aumentar o ROE? Você aumenta bastante o lucro líquido da companhia sem precisar ficar fazendo reinjeção de lucro líquido para dentro dela. Você consegue, com dinheiro de terceiros, aumentar a rentabilidade que está disponível para os sócios. Então, o ROE alto mostra que o banco ele consegue eventualmente trabalhar com o dinheiro dos correntistas e ainda gerar bastante valor para o seu próprio acionista. Quando o ROE ele fica muito baixo, eventualmente o acionista ele vai buscar outras alternativas de mercado, no caso outros bancos. Vamos ver aqui o ROE? O ROE caiu de 20 e poucos por cento para 16,7%. Beleza. Quando você pega aqui no Yahoo Finance, é que o ROE anualizado fica em torno de 18,9%. Beleza. Tá? Então, será que 18,9% é um retorno bom para um acionista que esteja pensando em comprar ações do Banco do Brasil? Vamos ver aqui, ó. Itaú. No Itaú, o ROE é de 21,15, tá? Então, acima do Banco do Brasil. Então, eventualmente, se você quer se expor a risco do mercado financeiro no segmento de bancos, parece que o Itaú ele traz uma rentabilidade maior em cima do dinheiro dos sócios, né? Só que quando você olha dos outros bancos, o Banco do Brasil não está tão ruim assim, não. Vamos pegar aqui, ó. Quando você pega o Santander está com 13,63. E o Bradesco? O Bradesco está 11,27. Aí você fala, pô, então quer dizer que dentro desses quatro grandes bancos, aí o Banco do Brasil é o segundo, aí em termos de rentabilidade sobre capital dos sócios, certo? Só que o problema, pessoal, é a expectativa. Lembra que valuation é geração de valor futuro trazido a valor presente, certo? Beleza. Quando você pega a expectativa futura, para o Banco do Brasil é ruim. Por quê? Porque você está vendo que a carteira de crédito, que representa 32% da carteira de crédito total, que é concentrada no agronegócio, tem uma perspectiva de piora. Beleza, tá? Então, será que no futuro, eventualmente, a rentabilidade não vai cair ainda mais do que aconteceu nesse primeiro trimestre? Essa é a primeira dúvida. Então, a perspectiva para o Banco do Brasil não é muito boa. ROE em queda. Agora, quando você pega do Itaú, o do Itaú é maior
Ele divulgou nesse primeiro trimestre 22,5% de ROE, com um avanço de 0,6 pontos percentuais, ou seja, ROE aumentando. Esse é o Itaú, beleza. Vamos pegar o Santander? O Santander, ele divulgou um ROE de 17,4. Beleza. Foi acima do ROE divulgado nesse primeiro trimestre do Banco do Brasil e trouxe uma perspectiva de aumento, porque esse ROE aumentou 3,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Então, do Santander está em alta esse ROE. E quando você pega do Bradesco, que é o pior, o ROE ele ficou aqui em 14,4. Só que ele era 13%. Ou seja, até o Bradesco, que está com o ROE mais baixo que o Banco do Brasil, está com uma perspectiva de crescimento, aumento desse indicador no futuro. Então você olha a perspectiva futura, que vai ser o que vai mandar ali no valor da ação, mesmo tendo o ROE um pouco mais baixo, você tem uma perspectiva de subida, que é o contrário do Banco do Brasil. Se você analisar todo, né, esse cenário onde o Banco do Brasil está muito concentrado em agronegócio e está com uma expectativa que esse cenário ainda piore para o futuro, a expectativa é que esse ROE do Banco do Brasil caia ainda mais. Beleza. E aí o investidor ele começa a ver, bom, se eu quero me expor a setor bancário, parece que eu tenho muito melhores alternativas do que eventualmente investir na ação do Banco do Brasil. Entenderam? Tá? Então é interessante a gente começar a entender como que a gente pega análise de modelo de negócio, análise de concentração de portfólio, principalmente em setor de agronegócio, e entender por que o agronegócio é tão importante para o Banco do Brasil e por que o agronegócio ele depende tanto de crédito. E quais são os efeitos de toda essa análise conjunta, sabendo que o investidor ele pode investir no Banco do Brasil, mas ele pode investir, se ele quiser investir no setor bancário, em outras instituições financeiras que estão com uma perspectiva ou com indicadores melhores do que o Banco do Brasil. Então, leva tudo isso em conjunto, as ações caíram bastante e, eventualmente, pode ter caído mais do que o valor tradicional ali, que seria o valor justo aí que o mercado pode precificar, mas existem algumas alternativas interessantes para o mercado. Agora, você que é um investidor, aluno aí da BTC, você tem que pegar tudo isso em conjunto, colocar na sua estratégia de investimento para saber se faz sentido você colocar dinheiro agora no Banco do Brasil ou se eventualmente você pode ou sair do setor de bancos ou se for dentro do setor de bancos, se é a melhor alternativa ou não. Beleza, tá? Bom, surgindo mais algumas notícias aqui sobre o Banco do Brasil, eu trago no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.